O assunto é a respeito do projeto de lei que a Prefeitura enviou na sexta-feira para a Câmara Municipal de Imatel. Esse projeto de lei cria restrições e prevê aplicações de multa até R$5.000 para conter a aglomeração aqui em Imatel. Vamos conversar com o Beto, que está com o William de Caetano, secretário de Administração e Controle Interno. Ô Esteves, você está com ele? Esse projeto, a Prefeitura pretende pedir aos vereadores que votam com urgência? Pois bem, Adalberto, estamos aqui com o William Caetano. E está me dizendo que na sexta-feira à tarde ele próprio levou, né, esse projeto de lei na Câmara para ser protocolado, e a esperança de que ele seja levado em discussão e votado hoje. William, é isso mesmo? Como é que você está percebendo? Entra em discussão hoje ou não? Bom dia a todos. Realmente, pelo que nós conversamos na Câmara na sexta-feira, o projeto, apesar de ter entrado um pouquinho depois do horário, seria na quinta, né? Ele tem um alto interesse público, né? Então há a possibilidade, há essa exceção para que ele seja votado ainda hoje. Nós colocamos dois projetos na Câmara, um é esse, que ele tem esse alto interesse público, então ele pode ser votado. O segundo, que já não é desse mesmo nível de importância, ficou por um segundo momento de debate. Então a nossa expectativa, pelo que nós conversamos com alguns vereadores, é que ele seja colocado em pauta e que seja votado ainda hoje, para o mais rápido possível nós colocarmos esse conjunto de regras em funcionamento na cidade. E pelo regulamento da Câmara teria que ter sido protocolado na quinta, né? Justo. Só que existem algumas exceções quando o projeto é de uma grande relevância pública, né? Que este realmente é um. Nós estamos numa crise sanitária, nós tivemos o lockdown decretado em Araraquara avisado na quinta-feira, então desde o momento que foi falado que realmente teria o lockdown e as regras que eles seriam em Araraquara, em algumas cidades da região, nós já começamos a debater esse projeto, criamos esse projeto e na sexta-feira nós colocamos ele na Câmara para que a gente tivesse mais poder de fiscalização e atuar em algumas áreas que um decreto do prefeito não poderia alcançar, como por exemplo, né, todas essas regras novas de fechamento de estacionamentos, de horários, enfim, nós precisávamos de algo que tivesse mais força que um decreto. E aí seria... Força de lei. Uma força de lei. Seria a legislação, uma lei municipal, para que tivesse maior impacto e pudéssemos ter mais força para cobrar da sociedade. William, estamos percebendo, né, que esse período de conscientização acho que já extrapolou o tempo, porque todo mundo já é consciente, né, ou deveria ter consciência do que deve ou não deve fazer durante a pandemia. E você está me dizendo que vocês criaram, né, esses dispositivos em cima de problemas reais, problemas que vocês não podiam atuar, como poderão atuar caso agora seja aprovado esse projeto de lei. Isso mesmo, Esteves. Nós pegamos todo esse histórico que nós tivemos nesses 6 meses de governo e, claro, aproveitamos muita coisa que veio do ano anterior, né? E nós fomos lá aonde tinha o problema. Então nós tiramos aquela fotografia, aquele raio-x do problema e verificamos aonde que a gente precisava atuar de maneira mais taxativa. Por quê? Nós já tínhamos isso como fato, que matar um lockdown como na região está sendo proposto, região não, algumas cidades da região, porque a região não entrou no consenso quanto a isso, não seria efetivo. Então nós verificamos aonde era o problema de Matão e esse conjunto de leis atua nesses pontos. Então você vai ver que algumas pessoas vão se sentir incomodadas. Por quê? Por exemplo? O estacionamento em vias duplas na cidade no final de semana, um exemplo. Está proibido. Essa lei aprovada não pode parar mais, assim, por exemplo, na Avenida Baldan e ficar lá tomando uma cervejinha, batendo um papo. A não ser que você more ali na frente, né, você está parando na sua casa, ou se você está indo num comércio, fazer a retirada de um produto, drive-thru, take-away. Então, você simplesmente parar na avenida para ficar ali vendo o movimento, vai ser multado pelo estacionamento e se tiver sem máscara, também por estar sem máscara. Então, nós criamos um conjunto de regras aqui que seguem normativas, a gente não está inventando a roda. Então, existem normas estaduais, existem decretos municipais de 2020, nós compilamos tudo nesse documento novo. Por exemplo, as multas variam de R$500 a R$5.000, podendo ser cumuladas. Então, como eu falei aqui, se você estiver estacionado no lugar que não pode, uma multa. Estou sem máscara, outra multa. E assim vai acumulando. Essa por estacionamento quanto que é? É R$1.000, né, por estar fora. A primeira? Isso. E depois ela pode ir dobrando, né? R$500 sem a máscara, o estabelecimento comercial que estiver vendendo bebidas fora do horário ou funcionando R$5.000 e assim vai sucessivamente. Essa de veículo, a multa vai para o veículo ou para o proprietário? Por veículo, né? Nós temos, com a lei, está estacionado em local proibido, por isso que precisa de uma lei.
Outra questão que a lei, força da lei, precisaria para nos ajudar, por exemplo, nós estamos criando que está proibido nos próximos 60 dias, lembrando que esse conjunto de regras é para 60 dias, né, somente nesse período mais crítico, está proibido, por exemplo, a partir do momento da aprovação e promulgação dessa lei e a publicação dela, nós estamos proibidos de emitir alvará para evento. Então, a pessoa não pode mais solicitar, assim, a gente não pode mais emitir alvará para eventos, festas, etc. Não pode ter festas em chácaras, casas de... essas áreas de lazer. Então, assim, você está criando um conjunto de regras que é aquilo que nós vemos que efetivamente as pessoas desrespeitam. Vamos colocar como exemplo aquele caso do Laranjeiras, que já foi noticiado algumas vezes, que enche aquela avenida. Os dois dispositivos dessa lei bloqueiam aquilo. Primeiro, não pode mais de 3 pessoas acumuladas numa rua, parque, jardim, não pode mais do que isso. E a outra, proibindo o estacionamento nesse tipo de local. Então você tem ali um conjunto de regras que proíbe a pessoa. Se tiver lá, nós podemos autuar. Estando com o veículo ou não. 3 pessoas num ponto é considerado aglomeração. Isso, então passou de... Qualquer lugar da cidade. Qualquer lugar da cidade. Então, assim, a gente começou a criar conjuntos de regras que elas acabam se complementando, né? Então, não pode ter mais de 3 pessoas, mas se também não pode estacionar naquele local. Então você acaba limpando, né, alguns locais. Ontem mesmo, no Laranjeiras, nós, como a gente ainda não tem esse conjunto de regras, nós levamos a base móvel da fiscalização para lá e já foi mais tranquilo. Então o pessoal respeitou, porque tinha uma fiscalização ali, entendeu? Atuando, conversando, dispersando, mas no momento só a presença do poder público já deu uma modificada. Falando em Laranjeira, também teve uma festa clandestina ontem que foi alvo de fiscalização e autuação também. Sim, sim. Nós estamos... que a gente acaba não divulgando todos os pontos, porque tem bastante coisa, mas todo final de semana, todo dia, a gente está tendo grande número de autuações, de multas, de dispersação de algum tipo de aglomeração. Ontem teve foco no Distrito Industrial com vários motoqueiros, teve festas, teve chácara, nós fomos em todos os lugares, recebemos várias denúncias, fomos a verificar, algumas realmente se concretizaram, né, e aí foi desfeito o evento. Outras não tinha mesmo, denunciou lugar X e chegou lá não tinha nada. Então, assim, todas as denúncias que estão sendo colocadas estão sendo averiguadas, a gente não está tendo nenhuma represação, né, não está sendo represado nenhuma denúncia, todas estão sendo atendidas e nós estamos autuando. Agora, com essa lei sendo aprovada, nós teremos mais essa ferramenta, mais essa força para poder, de maneira mais rígida, atuar. E essa multa é imediata ou tem a notificação, autuação? Então não há mais esse período de conscientização, é a multa já direto. É a multa direto. Então, assim, já teve aqui, vamos só pegar neste ano. Esse ano nós tivemos 6 meses, praticamente, 5 meses e meio de conscientização. E nós percebemos, o Esteves, que o grande problema não é a falta de informação. Não é o comércio, não é a indústria. O grande problema é o comportamento. Então as pessoas sabem que não podem fazer, sabem que estão erradas e mesmo assim insistem. Você pega de maneira simples. Chegou em algum lugar que está com ponto de aglomeração, chega aquela nossa comitiva, o pessoal sai correndo. Por que está correndo? Porque sabe que não era para estar ali, sabe que não poderia estar ali. E sabe que nós estamos em um período complexo. Você tem aqui uma média de 160 matonenses que perderam a vida. Aqui, somente em Matão. Você pega na região, o dado que o Edinho Silva passou para nós na reunião de quinta-feira, 88 pessoas, Esteves, morreram na nossa região sem ter acesso ao UTI. Não teve o tratamento. Por quê? Porque não teve? Porque não cabia. Matão, esse caso eu gostaria de deixar muito claro, pelo esforço imenso que o hospital está fazendo, que a gente não chegou nesta situação, em Matão. Porém, você vê assim, o Dr. Flávio, outros médicos que atuam lá sempre falando, vai entrar em colapso, não está tendo medicamento. No momento isso vai acabar. Enquanto a gente tem que atuar agora, e é aí que eu peço a conscientização da pessoa, porque não é só multar, não é só proibir. As pessoas têm que entender que neste momento não é para aglomerar, não é para sair, não é para ficar fazendo festa, não é para ficar no meio da avenida, aguenta um pouquinho. Pelo anúncio do governador Dória, nos próximos meses a gente vai ter essa vacinação em massa, aí vai poder sair com segurança, né? Vai poder festejar à vontade, eu mesmo vou querer festejar depois, mas depois. Agora a gente tem que se resguardar. Agora, tem um impacto econômico também advindo dessas medidas. Eu creio que uma delas seja no setor de bares e restaurantes, né? Na verdade, assim, os restaurantes, eles continuam com a mesma regra que eles deveriam estar seguindo até agora, que é, eles podem funcionar
com a limitação de 40% do público, né? Com álcool em gel, com toda aquela questão da asepsia do local, né? Distanciamento, distanciamento das mesas, das pessoas lá dentro. O comércio também, a indústria funciona normal. Os bares, padarias e conveniências, por serem menores normalmente, o que nós estamos solicitando? O que nós estamos colocando nessa lei? Não pode consumo no local. Então ele pode vender, ele pode entregar, ele pode fazer o delivery, take away, pode vender seu produto, mas não pode ter o consumo lá, ele não pode sentar lá e ficar consumindo naquele local. Mas ele pode funcionar. Obviamente que todas as regras às vezes causam algum impacto. Nós pensamos de uma maneira aqui que atingisse o objetivo, que é que o pessoal não aglomere, não se junte, não faça essas festas, e que também não tivesse o menor impacto econômico possível. A gente está aliando segurança, saúde, com o menor impacto possível. Obviamente que todas as ações têm um impacto, né? E só que, eu volto a frisar, esse conjunto de leis, de regras, né, dessa lei, tem a validade de 60 dias, podendo, se caso for necessário, prorrogar por mais 60. Se a questão acalmar, a gente pode enviar um novo projeto de lei na Câmara revogando esta lei. Mas esse período, Esteves, é muito assim, levando em conta também esse plano do governo do estado de aumentar o fluxo de vacinação. Então, conforme vai fazendo a vacinação, vai diminuindo, vai distensionando, o sistema de saúde vai tendo maior fôlego, né? Vai ficando menos pessoas doentes. Então a gente está chegando aqui, vamos lá pessoal, na reta final, vamos dar aquele esforcinho agora, né? Reta final, porque a gente tem uma projeção de uma vacinação em massa. Então daqui até o fim do ano, esses 6 meses, nós temos aí nesse caminho vacinação em massa, depois a segunda dose, e depois aquele período, né, para fazer aquele efeito de dar aquela imunização em massa. Então é o momento da gente se preservar, né? Para que esses números, vocês podem ver que eles estão crescendo de maneira exponencial. Demorou 1 ano para atingir 100 pessoas falecidas em Matão. Em 5 meses foi para 160. Então, assim, você pega, conforme vai passando o tempo, nós vimos que está bem condicionante isso. Vai passando o tempo, as pessoas vão relaxando. E é aí que mora o perigo. Por isso que o poder público agora está, além de toda a fiscalização que nós estamos fazendo, nós estamos criando esse conjunto de leis para que a gente possa segurar o pessoal, segurar esse problema agora. William, não pode beber no bar. Só pode levar para casa. E se alguém comprar no bar e for beber na rua? Aí tem a lei, a regra que você não pode fazer o consumo, você não pode estar sem máscara na rua, né? Todas elas se travam, né? Gerou aglomeração, vai ter problema. Claro que às vezes se a pessoa comprar uma latinha e sair sozinha andando é uma coisa. Só que normalmente essas pessoas, elas compram, tomam ali seu negocinho e vai embora, né? Não fica consumindo mesmo no local. Ou mesmo você vai numa padaria, você compra ali seu pão, seu frios, assim, vai embora. Na conveniência também, porque são tipos de estabelecimento que a própria concepção deles é para o consumo rápido. Você pegar alguma coisa e ir embora. A loja de conveniência é isso, uma padaria é isso. Você não vai com sal, claro que existem as exceções, mas você percebe que, de maneira geral, o tipo do comércio é um comércio de você comprar algo e sair, é um movimento rápido, né? Diferente de um restaurante, você senta, você come, né? Para girar rápido. Sim, é um giro rápido. Agora, William, me fala uma coisa, você vai demandar também de uma equipe maior de fiscalização, vocês estão preparados para esse tipo de ação? Esteves, nós temos, hoje, só para você ter uma ideia, nós temos a equipe principal que faz que anda, né, na cidade, que é composta por 2 fiscais da vigilância, 2 fiscais do tributo, mais 2 guardas, 2 agentes de trânsito e 2 policiais militares. Por que tem esses em dupla de cada um? Você pode ver que são vários segmentos, cada um tem um nível de atuação. Então, por exemplo, você pega o Distrito Industrial ontem, tinha um monte de motorista lá de moto. Se chegasse 2 pessoas lá, eles não iriam correr, não iam sair de lá. Eles iriam enfrentar, poderia ter um enfrentamento. Na hora que você chega com essa equipe, eles se dispersaram. Fora essa equipe, nós temos a equipe móvel, que ficou ontem, no caso, no Laranjeiras, que é uma outra equipe, uma segunda equipe. E a nossa equipe que está fazendo a ronda na cidade normalmente, lá da guarda, da polícia, toda vez que recebe alguma denúncia, eles também fazem essa vistoria. Então a gente está com todas as forças de segurança, sanitárias e de fiscalização da prefeitura, trabalhando 7 dias por semana para coibir. Mas volto a dizer, eu preciso, a prefeitura precisa, a sociedade precisa que todos nós nos conscientizemos. Não adianta nada a gente colocar 300 pessoas na rua, se a pessoa tenta enganar a gente, tenta se esconder,
tentar achar uma forma. O vírus pega todo mundo, morre gente nova, gente velha, gente de atleta, não atleta, não é uma gripe, é uma doença que mata, que tem as suas variantes, e que somente a vacina e o cuidado vão resolver esse problema. Então agora, enquanto a vacina está começando a chegar, eu peço agora o cuidado, e aí é nós que temos que nos olhar também. William, e só reforçando que esse pessoal tem uma estratégia, né? Os pontos de aglomeração, eles meio que funcionam de forma rotatória, nunca em frente à casa que a pessoa mora, sempre na frente da casa dos outros, né? Esse que é o pior, é um grupo meio nômade, né? Por isso que eu falo que às vezes a pessoa acha que está enganando a gente, não está enganando a gente. Ele está levando a doença para casa dele, está levando a doença para a família, para a mãe, para a avó, para a tia, para o amigo. E é isso, a doença é dessa forma, eu não pego, mas levo para outro. Então, as pessoas não vão na porta da casa dela, elas vão na porta da casa dos outros, realmente, você falou uma coisa bem feita. E eles se organizam de forma, por exemplo, teve uma fiscalização no bairro A, vamos para o bairro B, vai no bairro B, vai no bairro C. E eles ficam rodando. Esse momento é um momento assim, fica em casa, pega um filme, estoura uma pipoca, não fica indo aglomerar. Vamos aguardar, a gente já está quase no fim, é o momento da gente tomar um pouco mais de cuidado. Sabe aquele fôlego que a gente tem que tomar antes de chegar na linha de chegada? Mas é muito necessário o cuidado, a mudança do comportamento. O vírus não acabou, a pandemia não acabou, nós ainda não temos uma vacinação em massa, está programada, está começando, vai acontecer, mas ainda não temos. Então, pessoal, muito cuidado e não fica indo na porta da casa de ninguém, né? Beto, Adalberto, alguma pergunta para o William? Não, eu acho que está muito bem explicado, viu, Esteves? Muito bem explicado. Vamos acompanhar de perto aí o que vai trazer de novidade essa lei, que deverá ser votada e aprovada hoje, assim espero, mas teve passarinho que já me contou que tem vereador que é contra, mas eu acho que essa lei deve ser votada hoje e deve ser aprovada. Obrigado, Esteves, e também obrigado, William, pela atenção. Valeu.